pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai dar sequência ao vídeo anterior, que a gente fala sobre os espumantes. Então vamos lá. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai usar alguns termos técnicos que pode ser difícil para algumas pessoas entender. Então se você ficar com alguma dificuldade, ativa a legenda para você entender melhor sobre o que a gente está falando, tá bom? Então como eu falei no vídeo anterior, os espumantes, diferente dos outros vinhos, eles possuem na sua composição gás carbônico. Esse gás carbônico, ele provém da segunda fermentação, onde é feito em ambiente fechado, e a partir disso que a gente tem os espumantes, com aquelas borbulhas. Durante a segunda fermentação é adicionado um licor de tiragem. Nesse licor possui açúcar e levedura, e são essas leveduras que vão gerar, né, aquele gás carbônico na bebida. Depois de terminar essa fermentação, essa segunda fermentação, as leveduras vão morrer dentro da garrafa ou então do tanque que elas fermentarem. Então, depois desse processo da levedura fermentar lá e gerar o gás que vai ficar aprisionado, vem o processo de finalização, que vai ser adicionado o licor de expedição, onde nesse licor vai ser definido o teor de açúcar que esse espumante vai ter. Então, vai definir se ele vai ser brut, demi-sec, doce, enfim. Então, agora que a gente já sabe isso, vamos falar sobre os métodos de elaboração. Existem 3 métodos que são os mais conhecidos para elaborar os espumantes. Então, o primeiro método seria o método tradicional champenoise, que a gente até já falou um pouquinho dele no primeiro vídeo. Então, nesse método é como são elaborados os champanhes, e nele a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa. Então, ocorre todo aquele processo, adicionando licor de tiragem, veda a garrafa. Normalmente é feito com aquelas tampinhas muito semelhantes de tampa de cerveja. Ocorre toda aquela fermentação e após fazer essa fermentação vem aquele processo de retirar as borras de dentro da garrafa. Então, como a gente falou no vídeo anterior, se você não assistiu, clica aqui para ver. A gente falou lá da viúva, do processo de remoagem, do degorgement, de girar a garrafa, congelar o bico, e é assim que vai funcionar esse método champenoise. Os espumantes elaborados no método champenoise, eles vão ser mais complexos e estruturados. Já o método Charmat, que seria o segundo método de elaboração de espumantes, após a primeira fermentação, vai adicionar o licor de tiragem e a segunda fermentação vai ocorrer também dentro do tanque. Esse tanque é pressurizado. Esse método, diferente do método tradicional, ele vai ser mais rápido e mais barato também. Então, após terminar essa segunda fermentação, os espumantes desse método já vão ser engarrafados e encaminhados para venda. E os espumantes elaborados por esse método, eles costumam ser mais frescos e leves. E o terceiro método, mas não menos importante, é o método Ast. Nesse método são elaborados os espumantes moscatéis, que são aqueles bem docinhos que muita gente gosta. Então, diferente do método Charmat, o método Ast ocorre apenas uma fermentação. E quando o espumante atinge o volume alcoólico desejado pelo enólogo, é interrompida a fermentação por choque térmico. Então, aquele açúcar residual natural da uva, que vai permanecer lá no espumante, é o que vai dar toda aquela doçura para aquele moscatel, ou aquele espumante elaborado nesse método. E por fim, a bebida vai ser filtrada, engarrafada e encaminhada para venda. Os espumantes, eles possuem diferentes teores de açúcar, então a gente vai dar uma breve explicação de cada um para você ter mais facilidade na hora de escolher o seu. Então, primeiro tem o Nature, que ele tem em média 3 gramas por litro de açúcar, né? E nessa classificação não é adicionado o licor de expedição, então ele vai ser bem seco. O Extra Brut, que vai ficar entre 3,1 e 8 gramas por litro de açúcar. E esse tipo de espumante ainda é bem seco e ele costuma ser bem ácido. O Brut, que fica entre 8,1 e 15 gramas de açúcar por litro, ele ainda vai ser seco, mas ele é aquele espumante seco que a gente tem mais facilidade de encontrar no mercado. E é meu preferido. Ele é mais versátil e harmoniza muito bem com muitos alimentos. O Sec, ou seco, que vai ficar entre 15,1 e 20 gramas de açúcar por litro, ele costuma já ser um pouco mais doce e produz espumantes mais suaves e adocicados. O Demi-sec, que vai ficar entre 20,1 e 60 gramas de açúcar por litro. E o doce, que vai ter acima de 60 gramas por litro, e os moscatéis estão nessa categoria. Então, isso facilita na hora de você escolher o seu espumante. Então, vai do Nature até lá o doce, cada um com a sua quantidade de açúcar
e ao gosto do cliente. E agora que você já sabe escolher seu espumante, você sabia que tem uma taça ideal para consumir os espumantes? A taça adequada para beber os espumantes seria a taça flute ou flauta, que seria essa aqui. Essa taça, ela auxilia na apreciação das borbulhas que o espumante vai gerar e também facilita no encaminhamento dos aromas desses espumantes ao nariz. Existe também a tulipa. Essa taça também vai auxiliar nessa apreciação das borbulhas e de encaminhar toda a complexidade da bebida para quem vai degustá-la. Essa taça tulipa, ela foi essencial para poder se produzir a taça dos espumantes brasileiros. Sim, nós temos uma taça. Seria essa taça aqui. Ela foi desenvolvida em parceria com a ABE, Embrapa e a Cristaleira Strauss. Ela não é nem tão aberta, nem tão fechada e nem tão volumosa. Isso vai facilitar na visualização da bebida e também evitar que a bebida esquente, né? Para não ser servida tanto volume de bebida. A gente trouxe aqui também um exemplo de espumante para vocês. Ele é aqui da Serra Catarinense, da vinícola Dalturi. Ele é um espumante Rosé Brut, que está entre os meus preferidos. Agora vamos para a parte gostosa do assunto. Vamos falar um pouquinho das harmonizações possíveis com os espumantes. Os espumantes eles são considerados até um vinho coringa em questão de harmonização. A sua acidez e o seu corpo e a presença do gás carbônico vão facilitar muito na hora de harmonizar a comida com o espumante. Todos esses quesitos eles vão facilitar muito na questão de combinações entre os elementos espumante e alimento e também na limpeza do paladar. Então, os espumantes eles vão muito bem com sushi, queijos, massas com molho branco, frutos do mar, churrasco, fritura. Fritura, então, olha, fica uma beleza. Já pensou, gente? Um pastelzinho com espumante, ó, no capricho. Alguns embutidos, salmão defumado. Dos queijos que eu falei, vão desde os queijos mais moles até aqueles mais duros. Tudo combina com espumante. As sobremesas também vão muito bem, mas elas combinam melhor com os moscatéis, que são aquelas opções mais doces. Então, o doce vai harmonizar com o doce. Você sabia que nossos espumantes brasileiros são muito premiados mundo afora? Aqui a gente produz essa bebida com muita qualidade e já está sendo muito reconhecida em todo o mundo. Então, não deixe de provar um espumante brasileiro, hein, galera? A gente pode citar alguns exemplos desses espumantes muito premiados que são brasileiros. Alguns espumantes da Casa Valduga, da Garibaldi, da Aurora. Se você quiser experimentar um espumante brasileiro de qualidade, procure algum desses que vai ser, ó, 10. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever. Manda o nosso canal para uma pessoa que gosta de espumantes ou de qualquer tipo de vinho para ela poder acompanhar aqui com a gente. Um beijo.